Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Hoje, novamente, aqui sozinho. O Ed está com compromissos profissionais, hoje também não conseguirá participar, então estou sozinho aqui hoje. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005, se identificando de onde você fala, tá ok? Gravando em locais silenciosos, por gentileza. Para conteúdos extras, acesse o meu site, josecobori.com.br. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Boa tarde, José Cobori, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor de Brasília. Já fui seu aluno em todos os cursos online e também na imersão do M&A, todos sensacionais. Queria ver com você uma explicação, algo mais detalhado, sobre qual o real impacto do Brasil ter hoje o maior juros real do mundo, ou um dos maiores. O que isso traz de benefício ou malefício para a economia? Obrigado. Grande Igor de Brasília. Igor fez todos os cursos e nos conhecemos pessoalmente aqui na nossa imersão em fusões e aquisições e valuation. Que bom aqui a sua pergunta, Igor. É uma pergunta que muitas pessoas enviam e muitas têm dúvidas, né? Acho que eu já até falei aqui no podcast, mas vamos lá, tentar acrescentar algumas informações, né? Porque são muitos detalhes, né, em macroeconomia e a gente nunca consegue falar tudo de uma vez só. Mas a sua pergunta, teoricamente, essa parte da sua pergunta é fácil de responder, né? Quais os benefícios e os malefícios? Na verdade, uma taxa de juros real alta só traz malefícios para a nossa economia, né? Porque quanto mais a gente paga juros, maior o encargo do serviço da dívida, né, nas contas públicas. E a gente sabe, hoje a gente paga mais de 500 bilhões em juros todos os anos, né? Então, isso acaba pesando muito, sobrando muito pouco para fazer os investimentos necessários, né? A gente acabou falando aqui no último podcast sobre o teto de gastos, né? Então, o dinheiro está sempre escasso, né? Não só para nós, pessoas físicas, como para o governo. Então, só traz malefícios. O ideal seria a gente pagar uma taxa de juros real menor, né? Mas talvez a pergunta seria por que nós pagamos uma taxa de juros real muito alta, né? E tem a ver com o que a gente chama de a taxa de equilíbrio, né? Estruturalmente, a nossa taxa de juros que a gente tem que pagar, ela é elevada por algumas escolhas, né, de política econômica ao longo do tempo. A gente não tem muito esse negócio do efeito da causalidade do que se faz no curto prazo. Então, a gente não dá muita previsibilidade na economia do país. Isso tem um custo, né? Porque quando você vai utilizar... O que é a taxa de juros? Política monetária, né? Política monetária é para controlar a liquidez da economia e, na realidade, ela atua basicamente, muito fortemente, sobre a demanda agregada. Então, você quer diminuir a demanda agregada, porque você quer esfriar um pouquinho nessa pressão da demanda para controlar a inflação, porque a inflação, como eu sempre digo, é um desequilíbrio entre oferta e demanda. E a gente tem que controlar essa demanda agregada via política monetária, que é a ferramenta que o Banco Central tem. Então, por que a nossa política monetária a gente tem que praticar as taxas de juros reais muito elevadas? Porque, estruturalmente, a nossa economia, né, o nível potencial da nossa economia, quando você atinge o nível potencial, você começa a gerar pressão inflacionária. Quando você está abaixo do nível potencial da economia, você está aí gerando, digamos, você pode fazer uma política monetária um pouco mais expansionista, né? Contracionista quando você tira a liquidez da economia e expansionista quando você injeta a liquidez na economia. Esse movimento de injetar ou tirar a liquidez, você está mexendo com a atividade econômica, né? Então, quando você está contracionista, você está tirando a liquidez, esfriando a demanda, você esfria a atividade econômica, esfria a pressão sobre os preços e controla-se a inflação. Há controvérsias, né? E como eu disse, existem muitas nuances, muitos detalhes, mas grosso modo é isso que a gente pratica em política monetária. Quando você está abaixo do nível potencial da economia, ou seja, você tem uma capacidade ociosa na nossa economia, então a demanda já não causa mais pressão sobre os preços, você pode fazer uma política monetária expansionista, ou seja, pode injetar liquidez na economia, porque agora você quer aumentar, aquecer a atividade econômica para que a economia cresça. Então, por que esses nossos ciclos, quando se compara com o mundo desenvolvido, né, principalmente os países mais desenvolvidos, que praticam uma taxa de juros menor, obviamente a taxa de juros real é muito menor e muitas das vezes negativas lá fora, mas por que eles conseguem praticar uma taxa de juros menor do que a gente tem que estar sempre praticando
taxa de juros muito alta, né? Justamente por essa falta de dinâmica na nossa economia, a falta de previsibilidade, de causalidade, né? A gente vinha de uma taxa real, se não me engano, na era FHC de 8%, até na era Lula, 8% também, depois caiu uma taxa real de entre 3% e 4%, na era Dilma, depois agora a gente, com a taxa de juros a 2%, que a gente baixou justamente por uma série de circunstâncias até mundiais, a gente conseguiu baixar a taxa de juros, a gente passou um período aí de taxa de juros negativa. Então você vê que é muita oscilação, né? Agora a gente paga uma taxa de juros real em média, né, de 5%. Até mais do que isso, está subindo, né? Então por que pagar essa taxa de juros real tão alta, né? Por que a nossa taxa de juros de equilíbrio, ou a taxa de juros neutra, que chama, né, é muito alta? Porque a gente tem esses problemas inflacionários, né? A gente tem uma ciclicidade da inflação muito, muito abrupta, né? Ou ela sobe muito, depois ela cai muito, e lá fora não, né? A taxa de inflação ela sobe, agora está alta por outras causas, né? Choque de oferta, pela pandemia, pela guerra, né? na Rússia e Ucrânia. Então a gente tem alguns motivos pontuais aí que fazem com que a inflação mundial esteja muito alta. Isso, se Deus quiser, é passageiro, né? Pelo menos sobre a análise econômica, ele é persistente, mas não será duradoura. Então, a taxa de juros mundial é muito alta, mas você vê que a taxa de juros praticada de política monetária lá fora não é tão alta como a nossa. A nossa está em 3,75, inclusive foi mantida agora, né, 3,75, e lá fora está muito, muito longe disso, né? Então, por que eles precisam atuar com a política monetária de uma forma a não elevar tanto a taxa de juros e eles conseguem ter esse mesmo efeito, né? Porque nós temos algumas características. Uma delas é a inércia inflacionária, que a gente controlou a inflação com o plano real, mas a gente ainda tem uma inércia inflacionária. O que é a inércia? A inflação passada impactando agora na inflação presente e futura, né? Porque carrega uma inércia porque a nossa economia ainda é muito indexada, né? Então, energia é indexada pela inflação, telecom, água, plano de saúde, aluguéis, financiamento imobiliário, aposentadoria, tudo está indexado na inflação. Então, a gente já sabe que essa inflação passada vai gerar agora uma inflação presente e futura. Então, a gente tem um componente que a gente chama inercial, uma inércia inflacionária que a gente não consegue eliminar, a menos que a gente faça uma reforma, né, nisso tudo aí para a gente desindexar a nossa economia, né, pelo menos uma boa parte dela. Tudo isso gera inflação, né? Então essa inércia inflacionária a gente não tem como se livrar muito dela. E a própria pressão inflacionária, né, tirando a inércia, a pressão, que é uma política fiscal expansionista, quando o governo está injetando muito dinheiro na economia, por mais que seja necessária, né, ela gera um aumento de uma pressão sobre a demanda. E a gente tem uma coisa que a gente chama, que é um pouquinho mais complicada em termos de teoria econômica, que é o que a gente chama de um conflito distributivo, que gera pressão inflacionária. O que é o conflito distributivo? Os salários, em termos reais, no Brasil, já há um bom tempo, eles crescem acima do crescimento da produtividade do trabalho. Então, o que quer dizer isso? Se eu cresço acima da produtividade do trabalho, os salários estão cada vez representando mais o nosso PIB. Então imagina, PIB é a geração de riqueza da economia. Os salários tinham uma participação e essa participação no PIB está aumentando. O que isso quer dizer? Isso é um sinal de que os salários estão crescendo maior do que a produtividade do trabalho. Se cresce mais que a produtividade do trabalho, em relação ao PIB que vem crescendo, ele gera um conflito distributivo entre salário e lucro. Né? Por quê? Porque se os salários crescem, isso tem que ser, obviamente, né, as empresas vão repassar isso para o preço. Se ele repassa para o preço, ele gera inflação. Se ele não repassa para o preço, ele gera um conflito distributivo, porque aí vai reduzir as margens das empresas. Né? Reduzir a margem, reduzir lucros. Por isso a gente chama de um conflito distributivo. Então a gente tem aí outro problema, ou seja, você está vendo, são vários detalhes aí que vão se interligando. Né? Então, a nossa taxa de juros é real, muito alta ainda, e é uma das mais... Talvez não... Eu não sei qual seria ideal, tá, Igor? Talvez não precisasse ser a maior taxa real do mundo, né? Até porque o nosso país não é tão mais arriscado assim que muitos países aí que praticam a taxa real é menor, né? Mas a potência da política monetária, ela está ligada ao combate à inflação. E existe aí um componente
digamos, de expectativa. Na realidade, a política monetária ela atua sobre as expectativas, né? Então, a gente criou, digamos, uma cultura, né, de política monetária e inflação que o mercado carrega isso. Então, ele sempre espera uma taxa de juros real alta, né? E aí, sabe que o Boletim Focus é, na realidade, um consenso do que o mercado está esperando, né? E é uma profecia autorrealizável. Então, se o mercado espera que para controlar a inflação a taxa real se mantenha em 5%, a taxa real, o Banco Central acaba praticando essa taxa porque ele está atuando em cima da expectativa, e a expectativa é essa. Então, a gente tem um problema aí, talvez, não é fácil de resolver, né? Porque a nossa taxa está ligada a câmbio, né? A conflitos de arbitragem também entre ativos denominados em reais e ativos denominados em dólar. Tá vendo que o assunto vai ficando cada vez mais complexo, né? Mas, teoricamente, é isso, né? A estrutura da nossa taxa de juros, né, ela é estruturalmente elevada por vários e vários fatores. Então, se a gente aumenta a potência da taxa de juros, a gente aumenta, você falou que eu falei para você, o malefício, né? A gente aumenta a participação do pagamento de juros, né? Ou seja, o serviço da dívida vai ficando cada vez mais alto, vai sobrando cada vez menos recursos para o Estado investir. E aí é um ciclo vicioso, né? Porque apesar das pessoas serem contra o investimento público, é o investimento público que incentiva o investimento privado. E aí é Keynes, tá? Como eu digo, nas crises todos somos keynesianos, tá? Por quê? Keynes defendia que numa crise todo mundo, o ser humano é um animal, né? Um espírito animal, todo mundo fica com medo, ninguém investe, né? A iniciativa privada não investe porque o cenário é muito incerto, está numa crise, e se ninguém investe, aquele negócio, a economia para. Então o governo vem com investimento público, o investimento público ele incentiva o investimento privado, traz investimento privado. A gente não tem investimento público há muito tempo. Investimento público traz investimento privado, né? Não é uma coisa contra a outra. Não sei porque as pessoas têm essa mania de achar que é o Estado contra a iniciativa privada. Não, é os dois juntos, tá? O investimento público, ele puxa o investimento privado. O investimento privado aumenta a geração de riqueza, o estoque de capital na economia, né? Então, isso faz com que a economia cresça. Então, o investimento público em infraestrutura, em ciência e tecnologia vai incentivar o investimento privado, porque agora tem um novo cenário, né? Você tem uma nova estrutura econômica no país, e aí ele vai, para quem está, todos os países capitalistas fazem isso, tá? Todos fizeram e todos continuam fazendo. Existe muito investimento público puxando o investimento privado, e aí você cresce a economia não só em termos tecnológicos, né? Em termos de valor agregado do que você produz, você tem a ver com a reindustrialização do país. A gente precisa reindustrializar a economia brasileira. Então, acho que o assunto começa a ficar complicado. Vamos deixar agora mais para frente aqui da gente falar um pouquinho mais sobre isso, até porque é um assunto que está todo mundo preocupado agora com a economia, com essa mudança de governo. A gente pode abordar um pouco mais esses assuntos aqui no podcast. Tá ok, Igor? Não sei se eu acabei divagando demais, como sempre, mas espero ter elucidado aí pelo menos uma parte desse intrincado assunto econômico. Tá joia? Vamos aqui para a próxima pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Saulo e eu falo aqui de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Sou acompanhante assíduo aí do podcast e a minha admiração pelo canal só aumenta. Professor, o CAPM é o custo do capital próprio. Ele é expresso em taxa, né, que representa aí o custo do capital próprio. Eu posso fazer a comparação dele com o ROE, R-O-E? Por exemplo, se a empresa teve um ROI igual ou superior ao CAPM, ela atendeu a expectativa dos sócios. Se ela teve um ROI abaixo do CAPM, ela precisa melhorar. Essa comparação, ela pode ser feita? E se não, qual outro múltiplo, né, de retorno poderia ser feito essa comparação com o CAPM? Ou isso não faz sentido? Muito obrigado, professor, pela resposta. Até mais. Bem, Saulo de Ribeirão das Neves. Saulo, boa pergunta. Na verdade, essa pergunta é até um bom tema que eu sempre falo sobre finanças corporativas, né? Na verdade, o ROI, aí, novamente colocando todo mundo no mesmo, é Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Ou seja, o patrimônio do acionista, ok? Existe o ROI com I, que é o Return on Investment, que aí eu estou considerando toda a estrutura de capital. Retorno sobre o capital investido. Né? Tem alguma
alguma diferenciação aqui, tá? De ROI com I, de capital investido também, que aí pega só o que financiou ali de forma onerosa, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos pegar só o ROI, que é o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROI, retorno sobre o investimento. Quando você pega toda a estrutura de capital, você tem que comparar com o WACC, né? Porque a estrutura de capital da empresa tem capital próprio e capital terceiros. Então, para você comparar esse retorno, o ROI com o I, você tem que comparar com o WACC. Quando eu estou olhando o ROI, o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, eu comparo com o custo do capital próprio, que é o que você falou, que é encontrado pelo CAPM, que é o Capital Asset Price Model, que é o retorno esperado do ativo, é igual ao retorno livre de risco, mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Né? Essa forma de tanto que eu falo, que vocês já devem ter decorado. Que é intuitivo, né? O quanto o ativo paga acima do ativo livre de risco. Então você tem que realmente comparar o ROI com o custo de capital próprio, com o CAPM. Você está comparando o retorno do patrimônio líquido com exatamente o patrimônio líquido, o dinheiro que foi investido no patrimônio líquido. E o ROI acima do custo de capital, você está criando valor. Né? Então, se o seu custo de capital é 20, se deu um ROI de 25, você criou valor porque você gerou um retorno acima do custo de capital. Então, é exatamente isso, tá, Saulo? Você compara o retorno sobre o patrimônio líquido com o custo de capital próprio. Se você gerar acima, você está criando valor. Se você gerar a mesma coisa, você está mantendo o valor. Se você gerar abaixo, você está destruindo valor. Exatamente por esse conceito, né? Porque é o retorno esperado do acionista. Né? Então, se a empresa dá um retorno acima do que ele espera, está criando valor para ele. Tá okay? Se dá abaixo, está destruindo valor. É exatamente isso. Tá ok, Saulo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, professor. Parabéns pelos seus vídeos. Assisto todo sábado de manhã e aprendo muitas coisas. Eu tenho uma pergunta sobre macroeconomia. É um senso comum dizer que o governo federal deve sempre gastar menos do que arrecada? Mas vamos imaginar a hipótese de que o governo faça isso por muitos e muitos anos. Não vai chegar um momento que esse arrecadar mais do que gasta vai acabar enxugando toda a liquidez de moeda nacional na economia? Mauro, de União da Vitória, Paraná. Mauro, vamos lá. O seu raciocínio de forma lógica faz sentido, só que isso não acontece, tá? Porque se o governo arrecada mais do que ele gasta, é o que a gente chama de superávit primário, né? Ou ele gasta menos do que arrecada. O superávit primário, como o próprio nome está dizendo, é primário, ele não está considerando o serviço da dívida. Como eu falei na primeira questão, o Brasil paga mais de 500 bilhões de serviços da dívida. Então, ele não está considerando esses 500 bilhões, tá? Então, se o governo economiza, tem um superávit primário, ele está dando o sinal seguinte, ó, gastei menos do que eu arrecadei, isso que sobra eu posso amortizar minha dívida, eu posso pagar juros. Se o que sobra de superávit primário pagasse todos esses 500 bilhões, que não vai acontecer, seria um superávit nominal, né? Ou seja, ele considera o serviço da dívida e mesmo assim ele tem um resultado positivo, é um superávit nominal. Aí ele está dizendo, ó, o que eu economizei, ou seja, gastei menos do que eu arrecadei, economizei tanto que eu consigo pagar todos os juros da dívida. Ainda vai sobrar um pouquinho. E esse pouquinho que sobra, ele vai amortizar a dívida. Então, até chegar nesse ponto, vai ser tá muito longe, né? Não, espero que nem tanto, mas e daí, Cogori? Ele vai enxugar toda a liquidez do economia? Não, porque nunca esse dinheiro não vai ficar na mão dele, né? Porque se tiver sobrando o superávit nominal, ele vai amortizando a dívida. Ah, falar, mas aí ele acabou e pagou toda a dívida. Não deve mais ninguém, não paga juros, não tem dívida. E mesmo assim continua gastando mesmo do que arrecada. O governo não foi feito para dar lucro, tá? Ele tem que utilizar todo esse dinheiro. Então, o dinheiro que sobrar numa hipótese dessa vai ser toda feita via investimento público, né? Você tem que investir o dinheiro na economia. Então, o dinheiro vai voltar sempre para a economia, né? Sua dúvida é, se eu ficar só acumulando, gastando menos do que arrecada, eu vou acumular dinheiro, ele não vai voltar para a economia ou enxugar a liquidez da economia, não. No primeiro momento, esse dinheiro volta para pagar juros. Então, esse dinheiro está voltando para a economia. No segundo momento, desse que eu falei do superávit nominal, vai voltar amortizando a dívida. Vai pagando a dívida, esse dinheiro está voltando para a economia. No limite aí do que você falou, paguei todo o juro, paguei toda a dívida, não devo mais ninguém. Continua sobrando dinheiro. Esse dinheiro vai voltar para a economia sob forma de investimento público, porque não faz sentido nenhum o Estado reter esse dinheiro se não vai fazer nada com ele. Tá ok? Aí, o que ele poderia fazer nesse momento, se ele não fosse fazer nada, é reduzir a carga tributária. Ele não precisa mais arrecadar tudo aquilo. Tá ok, Mauro? Espero ter elucidado aqui a sua dúvida. Vamos aqui, então, à última pergunta. Por gentileza, professor José Cobori, gostaria de saber se há fundamentos sobre um tema que vem sendo ventilado nos últimos dias,
sobre a auditoria dos títulos públicos. Esse questionamento faz sentido? Teríamos algum motivo para auditá-los? Assinado Alejandro Vieira, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Bom, Alejandro, vamos lá. Alejandro, a auditoria é conhecido como Auditoria Cidadã da Dívida, né? Isso é sempre uma polêmica, sempre aparece que é um grupo lá que diz que está fazendo auditoria da dívida pública, né? Então, dívida pública, emissão de título público, está fazendo auditoria desses títulos públicos que você falou. Faz sentido? Não faz muito sentido, porque qualquer um pode fazer, tá? Você vai entrar no site do Tesouro do Banco Central, você vai ter uma noção de todo o estoque da dívida, tudo que paga de juros, está tudo lá, transparente. Mas o que gera polêmica nessa auditoria cidadã da dívida? É porque eles dizem que o Brasil deve muito mais do que está exposto ali. Isso não é uma verdade, tá? Por um simples motivo, acho que eu já até expliquei aqui várias vezes. Quando você pega lá o que o Brasil deve, na realidade tem 1 trilhão ali que ele não deve. Mas como assim, Gomori? Ele emitiu o título e não deve? Não, ele não deve. Vou explicar o motivo. É bem óbvio. Primeiro que eles colocam um valor lá que não é real, tá? Porque senão você rola a dívida. Então, para eles fazerem a conta certa, tinha que dizer, ó, eu não falei aqui nessas perguntas, paga mais de 500 bilhões em dívida. O governo não tem esse dinheiro, como é que ele paga? Ele rola, né? O que é rolar? Faço uma dívida nova para pagar a antiga. Então tá vencendo 500 bilhões, esse é um exemplo simples, tá? Não tá vencendo amanhã, ele tem todo dia vence um pouquinho e ao longo do ano vence 500 bilhões, tá? Mas digamos, tá vencendo 500 bilhões amanhã. Eu tenho dinheiro para pagar? Não tenho. O que eu faço? Emito mais 500 bilhões em títulos novos, vendo no mercado, com esses 500 eu vou lá e pago a dívida que está vencendo. Isso que é chamado de rolar a dívida, né? O que a pessoa física faz, né? Tá devendo um banco, não tem dinheiro, vai lá no outro banco, pega dinheiro emprestado e vai lá, paga a dívida antiga do outro banco. O governo faz isso emitindo títulos públicos. Então, para você considerar um dado que tem lá, não sei se eles já corrigiram, mas já há muito tempo que está assim, você tem que considerar esses 500 bilhões novos que ele emitiu, não é isso? Então, ele rolou a dívida. Tá? Ele não só fez novas dívidas, ele rolou a dívida. Então, ele trocou uma dívida velha por uma dívida nova. Quando você olha o estoque da dívida, tem lá, acho que 1 trilhão a mais de estoque de dívida. Não existe 1 trilhão a mais de estoque de dívida pelo simples motivo que o Tesouro Nacional emite os títulos públicos que o Banco Central utiliza para fazer política monetária. Todo dia tem 1 trilhão de reais sobrando. Tá? Quando você fala assim, tem 1 trilhão de reais sobrando, como assim? Todo o dinheiro que está nos fundos de investimentos, todo o dinheiro que tem na economia, nos bancos, na reserva bancária, ela é um dinheiro que está ali para ser investido em renda fixa. Né? Então, quando você olha, se você é do mercado financeiro, você olha o volume de operações compromissadas. O que é operação compromissada? Que aí até tinha um projeto no Congresso que eles queriam trocar isso por remuneração da reserva bancária. É a mesma coisa. Tá? Eu já expliquei aqui uma vez, vou dar uma resumida aqui. Por que se emite a operação compromissada? Então, digamos lá, o fundo tem lá X bilhões daquele dinheiro que está ali no fundo que vai rolar de hoje para amanhã. Aquele dinheiro não vai ficar parado. Ele vai ter que emprestar para alguém. O que o Banco Central faz? Emite operações compromissadas, taxa Selic, né, que é a taxa de juros de curto prazo, e remunera essas reservas que tem em dinheiro sobrando na economia. Não é que está sobrando, tá? Eles estão nos fundos, estão nos bancos, nas reservas bancárias. Então ele tem que remunerar isso aí. Por que ele tem que remunerar? Porque se não remunerar, esse dinheiro vai circular, vai, no limite, né, ser trocado de mão, nem vai com o dinheiro queimando na mão, parado, vai fazer operações, pelo volume de dinheiro, vai fazer cada vez mais operações para tentar remunerar isso. O próprio movimento desse volume de dinheiro tentando ser remunerado vai fazer com que a taxa de juros caia cada vez mais. E não sei, no nosso momento econômico não é interessante, né? Você tem uma taxa de juros próxima caminhando aí, convergindo para zero. Tá? Pode parecer incoerente a gente falar isso, mas tem muitas consequências maléficas se isso acontecer. Então o Banco Central ele remunera esse 1 trilhão todo em todas as operações que ele faz. Né? E para fazer isso, ele faz uma operação compromissada. O que é uma operação compromissada? Ele vende título para o fundo, né? Fala, ó, toma aqui os títulos públicos que vai pagar X% ao dia. Né? Anualizado, 13,75 por ano, vai ser remunerada essa taxa anual. O tempo que esse dinheiro ficar lá sendo remunerado nessa operação compromissada vai ser a taxa equivalente naquele período. E para fazer essa operação compromissada, ele emite título público. Quem emite título público é o Tesouro Nacional. Então, teoricamente, esse 1 trilhão não é dívida. É um papel que está sendo emitido
para fazer essas operações compromissadas. Tá? Por isso que tem um projeto no Congresso, não sei nem em que pé está isso, acho que da última vez eu comentei, que em vez de ficar fazendo essa contabilidade toda, essa burocracia toda, era só o Banco Central remunerar. Vou pegar a taxa, eu estou remunerando aqui só reserva, não preciso emitir título público e fazer operação compromissada. Eu simplesmente remunero naquela mesma taxa sem fazer a operação com títulos públicos. Então, se você vê na auditoria cidadã da dívida ou auditoria dos títulos públicos que você está falando, você tem 1 trilhão ali que não é dívida. São títulos que o Tesouro emitiu para o Banco Central praticar essa política monetária, fazendo as operações compromissadas. E para manter a taxa de juros na meta que eles definem lá no Copom, teve reunião quarta-feira agora, definiram que vai manter em 13,75, é a meta da taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, e aí eles definem isso no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, definiu que é 13,75, definiu. O Banco Central vai perseguir esses 13,75 ao ano todos os dias, nas operações do mercado aberto. Quando ele estiver trocando recursos com o mercado, ele vai remunerar a essa taxa. E para isso, ele usa os títulos públicos aí para fazer as operações compromissadas. Espero ter te ajudado e ter elucidado mais esse assunto. Tá joia, pessoal? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham apreciado o assunto, bastante diverso hoje, complexo, né? É muito mais ligado aí à economia. Espero que vocês tenham apreciado, tenha sido útil. E perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Gravando sempre de locais silenciosos. Tá joia, pessoal? Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.